Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renato, servo de Jesus Cristo, missionário da Missão Betel. Sejam todos muito bem-vindos. A Missão Betel, ela tem o objetivo de levar a palavra de Deus aos corações das pessoas dentro dos lares, através de mídias sociais como YouTube, Instagram, Facebook e através desse vídeo que você está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que essas pessoas possam ser transformadas, curadas e renovadas. Fique conosco até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Sua presença é real aqui neste lugar. 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 Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste
dele e eu sei que esse rapaz aí, Davi, é um homem segundo o meu coração. Deus olhava para Davi, Deus já olhava para Davi já muito antes. Davi estava ali com as ovelhinhas dele, né? Ele estava cuidando das ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava ali e o Senhor já estava olhando a Davi. Deus já estava olhando Davi, Deus já começava a olhar Davi, já começava a imaginar Davi, já começava a olhar, esse rapaz eu quero para trabalhar para mim, eu quero que esse rapaz venha estar comigo, eu quero que esse rapaz seja usado, né, no caso, usado por Deus. Meu querido, minha querida, nós podemos começar a imaginar da seguinte forma, nós podemos começar a pensar, analisar da seguinte forma. O que fez Deus imaginar, o que fez Deus imaginar não, mas olhar para Davi e falar assim, esse rapaz tem um segundo no meu coração. E não tem como falar, não tem como não dizer a história de Davi, falar de Davi, se a gente não começar a anteceder um pouquinho atrás. Falar um pouquinho também de Saul. Saul foi rei de Israel, Saul era rei de Israel. E Deus o rejeitou. Ali o povo tinha escolhido Saul como rei de Israel, mas Deus acabou rejeitando Saul. Mas por que Deus rejeitou? Eu pergunto para você, eu quero que você pare comigo e pense, por que Deus rejeitou a Saul? Vamos ler um texto na palavra de Deus. Em 1 Samuel, como nós falamos, capítulo 15, começando no versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Observe uma coisa, meus queridos, que vocês estão nos assistindo. Ele fala assim, eu pequei contra Deus, porque eu dei ouvido para as pessoas, e não dei ouvido ao que o Senhor tinha para fazer, para que Deus queria que eu fizesse. Eu preferi ouvir o que as pessoas dizem, eu preferi pensar no que as pessoas dizem, do que pensar no que o Senhor queria. Foi assim que Saul fez. E ali o Senhor o rejeitou. E era interessante você começar a imaginar da seguinte forma. Já começa a pensar assim. Naquele momento, o Senhor tinha dado uma ordem para Saul. Deus tinha dado uma ordem para Saul. Saul, vai a uma cidade, e naquela cidade ali que eu estou te mandando para você ir, eu quero que você vá lá e destrua tudo. Eu quero que você acabe com tudo, eu quero que você pegue tudo aquilo dali, destrua tudo. Não sobre nada. O que Saul fez? Na realidade, ele não fez. Ele não obedeceu aquilo que o Senhor disse para ele. Na realidade, ele não quis fazer aquilo. Ele preferiu ir na cidade, matou as pessoas, deixou o rei lá vivo e pegou os despojos, pegou as riquezas daquela cidade. E Deus não tinha falado isso para ele. Deus não tinha dado essa ordem para ele. E é interessante, nós podemos começar a meditar um pouquinho. Veja como é o coração do homem que não pensa conforme o que o Senhor quer. Saul não pensava aquilo que Deus queria que ele pensasse. O coração de Saul estava voltado aos seus desejos próprios, aquilo que ele queria, os seus próprios desejos, aquilo que era a vontade dele. Ele não estava pensando naquilo que o Senhor queria. Ele não estava tendo um coração segundo o coração de Deus, ele não estava tendo um coração voltado ao Senhor, ele não estava tendo um coração daquilo que o Senhor queria, daquilo que o Senhor pensava. Não, Saul não pensava desse jeito. Saul pensava conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E é tão interessante nós começarmos a imaginar, no decorrer do texto, nós acabamos de ler, veja, observe muito bem, depois ele chega para Samuel e fala assim, Samuel, depois ele chega ali para o profeta e fala assim, olha, eu errei, Samuel, mas vamos fazer uns sacrifícios aqui, vamos fazer um sacrifício e vamos oferecer para o Senhor, e está tudo bem. Tá tudo bom assim, não, vamos pegar aqui, vamos dar um jeitinho, e a gente resolve tudo aqui, tá tudo bem. Eu errei ali, não. Mas queridos, a questão não é essa. A questão é que Deus olhou para ele
Ele falou assim, eu rejeito Saul. Por quê? Porque Saul não queria fazer aquilo que o Senhor, porque o coração de Saul não estava voltado àquilo que Deus tinha para se fazer, ou seja, obedecer aquilo que Deus mandava, obedecer aquilo que o Senhor falava, aquilo que o Senhor ordenava. Saul não tinha isso e por isso Deus o rejeitou, porque ele não obedecia a Deus, porque ele não ouvia aquilo que o Senhor queria. Se Deus mandasse fazer, você vai fazer isso aqui, ele foi lá e não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Por isso o Senhor o rejeitou, por isso que o Senhor não queria que ele fosse mais rei. Por isso que ali, a partir daquele momento, começa a nascer a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas entenda muito bem, olha como que é interessante. Observe, Saul, porque ele temeu mais as pessoas do que temer a Deus. O Senhor fala, melhor é obedecer do que o sacrificar. Melhor é obedecer aquilo que o Senhor tem. Melhor é obedecer aquilo que o Senhor fala. E para você obedecer aquilo que o Senhor fala, você precisa ter um coração segundo o coração de Deus, aquilo que Deus quer. Para ter um coração segundo o coração do Senhor. E assim ser um homem, uma mulher, quem for, segundo o coração de Deus. Isso é um princípio, meus queridos, que você que está me assistindo. É um princípio do Senhor, em obedecer a Deus. Aquilo que Deus manda, eu cumpro. Aquilo que Deus fala, eu faço. Porque o meu coração não está se importando, não se colocou naquele lugar. Vou fazer a minha vontade, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que é interessante para mim. Não, vou fazer o que é interessante para Deus. Vou fazer o que é interessante daquilo que Deus quer, vou fazer o que é interessante, o que o Senhor quer, não o que eu quero, não o que eu imagino, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. É isso que nós temos que imaginar, é isso que nós temos que ser. Segundo o coração de Deus, conforme Deus quer, conforme Deus mandou você fazer, faça. Deus mandou você fazer algo, execute. Se Deus mandou você abençoar uma pessoa na sua faculdade, faça. Se Deus mandou você abençoar uma pessoa no seu trabalho, faça, execute. Não pense duas vezes. Às vezes nós ficamos parados pensando assim, mas será que foi Deus que mandou? Será que Deus fez isso? Queridos, é muito fácil entender a voz do Senhor quando Ele fala certas coisas para nós. Entenda, o inimigo nunca vai chegar para você e vai falar assim, vai lá e dê um alimento para tal pessoa, vai lá e dê uma palavra para tal pessoa, abençoando a vida da pessoa, vai lá e ore por aquela pessoa. O inimigo nunca vai fazer isso. Deus vai falar para você assim da seguinte forma, faça isso, ore por ele, ore por ela, dê esse alimento para ele, abençoe a vida dele. Deus vai falar isso, mas o inimigo não. As pessoas que vão estar ao redor de você vão até duvidar. As pessoas que estão ao redor da sua vida, em volta de você, elas vão falar assim, não faz isso não, isso é da sua cabeça. E se você ouvir as pessoas, você vai ter um coração segundo o coração de Saul. Como Saul agiu, da forma que Saul agiu, da maneira que Saul agiu, porque ele preferiu ouvir as pessoas do que ouvir a Deus. Ele preferiu ouvir aquilo que as pessoas iam falar dele. Ele preferiu falar, não, peraí. Não, eu não vou agir assim, porque senão vão falar de mim. Não, se eu agir assim, as pessoas vão tacar pedra em mim. Não, se eu fizer isso, querido, não tema. Se Deus falou para fazer, faça. Se Deus disse para você, execute. Se Deus falou, não temas, vai lá, faz. Melhor obedecer ao Senhor, melhor ter um coração, segundo o coração de Deus, um coração obediente, um coração que busca ao Senhor, que está ligado a Deus, e Deus direciona os seus passos, falando, faça isso e você vai fazer, faça aquilo e Deus, faça aquilo e você faz aquilo, você obedece porque você é servo de Jesus Cristo, tem um coração segundo o coração de Deus. É um coração que é obediente, não um coração que é rebelde, não um coração que faz a sua vontade, não um coração que é o meu pensamento, não um coração que eu quero. Não é isso que Deus quer, mas que Deus quer que você tenha um coração segundo o coração dele, que execute os planos dele, a vontade dele e busque ao Senhor, busque os seus caminhos. E a partir desse momento que Deus rejeita a Saul, a partir desse momento que o Senhor rejeita a Saul, começa a nascer a história de Davi. Um rapaz, aonde ele era irmão, e tinha mais 7 irmãos. Ele era o menor de todos. Ele vivia ali
cuidando das ovelhas do seu pai. Pequenininho, pequeno, um cantinho, com um serviço simples, com um serviço ali que nós imaginamos seja um serviço ali, vamos falar dessa forma. Ele era simplesmente um pastor. Ele era simplesmente um pastor de ovelhas. E nos tempos de hoje, meu querido, é muito bom observar da seguinte forma. Ou vamos entender da seguinte forma. Saul era conhecido como Saul, Saul, é Saul. Ele é, Saul. Davi não. Quando acontece, é interessante nós começarmos a imaginar da seguinte forma. Meus queridos, quando Samuel vai consagrar Saul rei, quando Samuel vai consagrar Davi rei, Deus fala para ele assim, vai lá e consagra uma pessoa que eu tenho segundo o meu coração. E quando ele vai fazer isso, quando ele vai lá, ele vai consagrar a Davi, vamos ler um texto na palavra de Deus, para melhor nós entendermos. 1 Samuel, capítulo 16, começando no versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tão pouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido este. E disse mais Samuel a Jessé, que era pai de Davi, Jessé era pai de Davi, guarde isso, Jessé é pai de Davi. Acabaram-se os moços e disse ainda, falta o menor que está apacentando as ovelhas. Davi estava apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Versículo 12. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este é meu. Começamos a entender que a partir desse momento aí o Senhor o consagra Davi. Consagra Davi como rei. Entenda, meus queridos, que olha como que é interessante nós começarmos a imaginar da seguinte forma. Ali naquele momento ele é consagrado, Samuel consagra Davi rei. Samuel consagra Davi o rei de Israel naquele momento. Mas Davi estava quietinho. Davi estava ali, num cantinho. E eu quero parar para você nesse exato momento, assim, que o Senhor fala assim, eu tenho escolhido ele, segundo o meu coração. Eu rejeitei Saul. Quando eu rejeitei Saul, eu escolho a Davi, porque Davi tem segundo o meu coração. E Deus pega ali e tira Davi da questão das ovelhas, que era um pastor cuidando de ovelhas, e coloca ele ali como rei de Israel. Mas, queridos, vamos imaginar da seguinte forma, por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu a Davi? Por que Deus pegou e falou assim, eu vou escolher esse rapazinho aqui, eu vou escolher esse rapaz que tem um segundo coração? Porque Davi tinha características. Davi tinha algumas características que Deus olha, que Deus observa, que Deus vê. Algumas características assim, que ele olhou assim para Davi. Esse rapaz tem essa característica X. Esse rapaz tem aquela característica. Esse rapaz tem isso. Ele tem um coração que eu gosto. Ele tem um coração que me agrada. Esse rapaz tem um coração que me agrada. Esse rapaz, se eu falar para ele fazer tal coisa, ele vai fazer. Ele vai me obedecer. Samuel, vá lá e consagre meu servo. Vai lá e consagre ele. Porque este rapaz, eu tenho escolhido ele para ser rei de Israel. Você consegue imaginar da seguinte forma, um rapazinho simples, e olha como é interessante, como nós estávamos falando, era um rapazinho simples. Saul já não, Saul já estava na pomposo, sou rei. E hoje nós pegamos coisas do tipo, nós começamos a entender assim, às vezes Deus olha mais para pessoas simples, às vezes acaba olhando para pessoas humildes, pessoas que não têm, vamos falar assim, muitos estudos, mas têm o quê? Um coração, segundo o coração dele. Meu querido, minha querida, você que está me assistindo, se você quer fazer algo para Deus, se você quer fazer algo que agrade ao coração do Senhor, antes de qualquer coisa, você pode ter um ótimo estudo e não é errado você estudar. Muito pelo contrário, é muito bom.
Você pode ser um ótimo profissional. Também é excelente. Você pode ser um ótimo profissional. Você pode ter várias características. Você pode ter várias coisas. Mas entenda uma coisa. Você pode ser a melhor pessoa possível. As melhores qualidades possíveis. Mas para você agradar o coração, para você agradar a Deus, tenha um coração voltado à obediência. É um coração a obedecer a Deus. A obedecer aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus fala. Você pode ter os melhores títulos, mas se você não tiver, meu querido, minha querida, seria como Saul. Se você não tiver um coração segundo o coração de Deus, aquilo que Deus quer, um coração obediente, que obedeça, você simplesmente só tem títulos. Nada mais. Davi não tinha títulos. Davi era simples, um homem simples, um pastor de ovelhas. Quem seria Davi para sentar no trono? Imagina colocar ali no trono e Deus fala na palavra dele, Deus fala assim, eu vou colocar Davi ali como rei de Israel, unge Davi, consagra Davi, ele se torna rei de Israel. Queridos, meus amados, isso é Deus. Mas por quê? Por causa do coração dele voltado ao Senhor, em obedecer a Deus, aquilo que o Senhor falava, aquilo que o Senhor dizia. Davi era um rapaz assim, ao contrário de Saul. Saul não tinha isso, não era isso que estava no coração de Saul, mas Davi não. Davi tinha um coração voltado a Deus, e nesse voltado a Deus tinha características, e essas características de servo de Deus, características que o Senhor nos fala. A primeira característica que eu peguei aqui para Deus, quando ele chamou Davi para ser rei de Israel, entenda muito bem o que eu quero dizer para você. Deus chamou a Davi para se tornar rei de Israel, mas entenda, Deus olhou o coração de Davi primeiro. Foi isso que Deus viu nele. E vendo isso, Deus o colocou em outros lugares. Eu não estou dizendo, meu querido, e nem quero dizer para você que se você tiver um coração segundo o coração de Deus, Deus vai te dar riquezas, algo... Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer para você, se você, meu querido, minha querida, entenda, você deve amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser. E colocar o seu coração, que o Deus vai direcionar os seus passos. Deus vai mostrar o que Ele tem para você. Deus vai mostrar os seus caminhos. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, Deus mostra o caminho que nós devemos seguir. Obedecendo a Deus, Ele mostra a direção que nós devemos ir. Obedecendo a Deus, Ele mostra que Deus vai te colocar em alturas, Deus vai te colocar em lugares altos, Deus vai te colocar porque Deus tem algo de melhor. Sim, Deus tem, mas esse melhor que você pode olhar, às vezes não significa que seja algo grandioso, não. O que o Senhor tem para a sua vida, meu querido, minha querida, pode ser algo simples, mas é algo bom. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa ter um coração obediente para fazer aquela vontade de Deus. Um coração obediente para fazer aquilo que Deus quer. Um coração que obedece ao Senhor, que obedece aos planos de Deus. Que obedece aquilo que Deus quer. Vamos lá na palavra de Deus. A primeira característica que Deus viu ali em Davi foi... Davi tinha um coração obediente, como nós estamos falando. Em 1 Samuel... capítulo 16 diz assim: Disse mais Samuel a Jessé, pai de Davi, e acabaram-se os moços, e disse ainda: Falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda, chama-o, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha só, observe muito bem. Davi estava apacentando as ovelhas de quem? Do seu pai. Observação, querido, meu querido. Davi tinha um coração de obediência. Obedecia o seu pai. Primeira característica, um homem, um servo obediente. Obediente ao seu pai, no caso, mas ele era obediente. E Deus viu essa característica em Davi, de obedecer. Ao contrário, no caso, como nós já falamos, de Saul, que não obedecia. E era uma característica que nós devemos ter, de obedecer ao Senhor. Aquilo que Deus manda, nós fazemos. Aquilo que o Senhor fala, nós vamos fazer. E uma característica de um coração segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, é uma característica de o que? Pensar no seu próximo, pensar nas pessoas que estão ao seu redor, pensar na sua família. Essa é uma característica. É obedecer, primeiro, obedecer a Deus. Segundo, pensar nas pessoas que estão ao seu redor, na sua família.
nas pessoas que estão com ele ao seu redor. Isso é uma outra característica. Pensar em quem está à sua volta. Olha como é interessante, meu querido, minha querida. Meus homens, servos do Senhor. Nós devemos pensar, nós como homens de Deus, homens e servos de Deus, primeiro devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer ao Senhor. Segundo, nós temos que pensar na nossa família, pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, cuidar porque nós somos homens de Deus. Temos o coração segundo o coração do Senhor. Amém? Diga amém na sua casa. É isso que nós temos que ser. E obedecer aquilo que o Senhor fala para fazermos. Vamos fazer. E é interessante imaginar assim, quando Deus mandar alguma coisa para nós fazermos, nós vamos fazer, mas sempre vai ser em prol de uma outra pessoa. Isso é muito interessante. Sobre em prol de uma causa, em prol de algo que Deus manda a gente fazer. E nós vamos obedecer. E é uma principal característica que eu quero que você entenda muito bem. Obediência. Aquilo que Deus quer. Obediência. Porque tem um coração segundo é o coração dele. Obedecer. A terceira característica no coração... A terceira característica de Davi, que o Senhor via para chamá-lo segundo o seu coração, fica em 1 Samuel, capítulo 24. Ali a gente começa a entender da seguinte forma, como Davi tinha um coração de perdoar. Um coração que perdoava. Saul queria matar Davi porque Davi foi consagrado rei, ungido rei. Saul era rei de Israel e Deus já via Davi como o futuro rei. E Saul vendo essa situação, eu vou matar Davi. E Saul perseguia a Davi para matá-lo, para que ele não assumisse o trono de Israel. E Deus entregava na mão, permitia que acontecessem situações onde Davi podia matar a Saul. Mas Davi foi simplesmente, não vou fazer isso, não vou tocar na mão, não vou tocar no fio de cabelo do ungido de Deus. Deus entregava, mas eu não vou fazer isso. Que o Senhor o mate, que o Senhor o tire, não eu. Que o Senhor trate com Saul, não eu. Que o Senhor venha agir. Ali é um coração que perdoa, irmãos. Um coração que vem perdoar as outras pessoas, e é esse coração que nós devemos ter. Um homem que queria fazer mal para Davi, um homem que queria fazer as coisas erradas contra a vida de Davi, isso não é fácil, e Davi perdoou. E a mesma coisa Deus conosco. Observe só, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós erramos, e o que Deus faz? Perdoa. Por isso que Davi é chamado segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Porque tinha um coração de perdoar. Um coração que perdoava as pessoas que tentavam fazer mal contra ele. Não tinha esse mal de querer revidar. Ele queria perdoar. Como Deus nos perdoou. Olha como é interessante, meus queridos. Nós começarmos a imaginar da seguinte forma as características do coração de Deus. As características do coração de Davi. E as características do coração de Deus. Aquilo que estava no coração do Senhor. Observem só, Jesus se preocupa com a sua família, que somos nós. Davi se preocupava com a sua família de levar os grãos. Jesus teve o coração, estava no céu, e obedeceu ao Pai para descer à terra. Ou seja, Jesus tinha um coração para obedecer. Jesus estava no céu, desceu à terra, obedecendo ao Pai. A palavra do Senhor diz assim: e Deus deu o seu único Filho por amor a nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus obedeceu ao Pai. Jesus descendo à terra, cuidou dos seus irmãos, que somos nós. Davi levou alimento para os seus irmãos. E por último, Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou por nós, perdoando os nossos pecados, as nossas ofensas. Assim como Davi também perdoou
a Saul, não querendo matá-lo, porque eu não vou tocar no ungido de Deus. Era um coração de Deus sobre a vida daquele jovem. E é esse coração que nós temos que ter. Um coração de obediência. Um coração que se preocupa com o próximo. E um coração que o perdoa. Assim como Jesus Cristo foi. Que Jesus Cristo foi, desceu à terra, obedecendo ao Pai. Jesus Cristo andou conosco, preocupado conosco, com sua família, que somos nós, seus servos, somos famílias de Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar, perdoando nossos pecados na cruz do Calvário. Eu queria deixar essa palavra para você, que nós possamos meditar nela, que possamos ter um coração de obediência, que possamos ter um coração que obedece a Deus, que possamos buscar a Deus para entender os seus caminhos, que nós possamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que assim o Senhor direcione nossos passos, para que o Senhor direcione nossos caminhos, para que o Senhor nos dê direção. Possamos ser bem-sucedidos, que você medite na lei do Senhor de dia e de noite e busque ao Senhor quando você tem alguma decisão a ser tomada. Porque a partir do momento, meu querido, minha querida que nos assiste, que você meditar na lei do Senhor, o Senhor vai direcionar os seus passos e vai mostrar qual é a vontade dele ao seu coração. Você vai ter um coração, veja, igual de Davi. Um coração que se preocupava no qual era a vontade de Deus, qual era o querer de Deus. Um coração que pensa no que o Senhor quer que façamos. Não um coração de Saul que queria mais obedecer, mais se preocupava com o que diziam os homens, do que diziam as pessoas, se preocupava no que falava as pessoas, do que a Deus, do que o Senhor quer. Queridos, você vai entrar em situações, se você quer obedecer a Deus, se você tem um coração segundo o coração de Deus, se você quer ter esse coração, pode ter certeza do que eu vou dizer. Você vai entrar em choque com muitas pessoas. Você vai entrar em choque com outras pessoas que vão ter pensamento, porque a palavra de Deus diz assim: os meus planos não são os teus planos, diz o Senhor. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Ou seja, os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. Os homens vão tomar certas posições que um servo do Senhor, direcionado pelo Senhor, não vai tomar. Não vai tomar, vai seguir um outro caminho. E nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ser acusado, você vai ser apedrejado, pessoas vão falar mal de você, mas você vai continuar firme. Eu prefiro obedecer a Deus, eu prefiro obedecer o que o Senhor quer, eu prefiro obedecer o que Deus tem. Mesmo que as pessoas falem, mesmo que as pessoas ataquem pedras, eu prefiro obedecer e ter um coração segundo o coração que Deus quer para mim que eu tenha. Um coração de obediência. Um coração que se importa com as pessoas que estão ao meu lado. Queridos, guarde essa palavra no seu coração. Medita nela. Medita no que o Senhor tem para você.